Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Melanie e quero pedir obrigada por poder participar dessa sétima edição do Congresso. Bom, o trabalho que eu vou apresentar é uma performance que se chama Corpo Dispositivo, e esse trabalho nasceu da minha tese de conclusão de curso de graduação na FAO, UFRJ, em Arquitetura e Urbanismo. E esse trabalho continua sendo o objeto de pesquisa da minha pós-graduação, também na FAO. Então, essa pesquisa ela se iniciou desde antes de 2019, antes da Covid, e tinha como proposta desenvolver uma narrativa sobre os reflexos do avanço tecnológico presente no cotidiano da cidade contemporânea pelo olhar do corpo. Bom, para materializar um pouco dessa pesquisa, eu chamei um amigo que também estava pesquisando nesse campo ampliado da arquitetura, dentro do mesmo contexto, e a gente decidiu montar uma performance através da teoria que a gente vinha juntando. Então, a gente criou o corpo dispositivo. E no momento de pensar nesse arquétipo desse corpo, a gente pensa nessa relação que ele vai ter com a cidade, em que ele vai estar completamente imerso na experiência da cidade através de dispositivos eletrônicos que ele usa, dispositivos esses que são dispositivos que vão estar presentes no dia a dia. Então, a gente identifica um corpo que, na verdade, ele está contaminado pelo excesso da alta luminosidade gerada pelos aparatos tecnológicos, ficando um pouco descontextualizado dos códigos de postura que estão acontecendo na cidade e do próprio entorno ao redor. Então, ele vai estar sendo bombardeado de estímulos tecnológicos, criando, assim, uma condição passiva com esses estímulos, na verdade, físicos, que vão estar delegados na cidade. Então, a gente cria também alguns dispositivos, alegorias que esse corpo vai usar nessa performance, que são dispositivos, como eu disse, comuns do cotidiano. Então, a gente usa um óculos de realidade virtual, a gente usa um tampão de ouvido, uma lente de desfoque, máscaras e duas capas opacas. E aí, assim, vocês vão poder ver um pouco do que foi essa performance. Aqui algumas fotos desses aparatos e do caminho. E aqui o que foi a performance.
Bom, essa foi a performance, um trecho dela. E depois que a gente realizou a performance, a gente conseguiu desdobrar esse trabalho, fazendo algumas interpretações desse tecido e a influência do corpo sobre esse tecido, né? Então, esse corpo dispositivo, como vocês viram, ele estava ali atravessando as vielas do centro do Rio de Janeiro, entre o Saara, entre a Avenida Presidente Vargas e a Tiradentes. E as pessoas que estavam ali caminhando, elas também estavam, de certa forma, imersas nas suas realidades individuais. Então, elas estavam realizando alguma função ou estavam executando alguma ação rotineira naquele território. Então, para a gente botar esse corpo em circulação através da sua performatividade, faz com que esse corpo questione, de alguma maneira, a temporalidade desses espaços. E, mais ainda, que ele questione a importância material desses espaços físicos que ele está atravessando. Então, em todo esse trajeto, o corpo vai causar um incômodo nesses transeuntes, porque ele se relaciona com a cidade de maneira comprimida. Ele tem uma espacialidade reduzida devido aos óculos de realidade virtual, então, com a lente na frente do celular, ele não tinha uma proporção espacial na hora de se locomover, e também ele tem uma incapacidade sonora, então ele não está ouvindo os barulhos ao redor. Então, essa experiência urbana dele acaba sendo redimensionada, né? O que causa certo estranhamento e causa também certo fascínio pelos os resquícios culturais que esse corpo vai encontrar ainda presente nessas vielas do dia a dia cotidiano, né? Então, a gente vê no vídeo algum dessas relações com a tradição que ainda acontece na cidade, como uma missa às 2 horas da tarde, que estava acontecendo numa pequena igreja franciscana, ao mesmo tempo, no momento em que ele cruza um beco, ele se depara com uma mesa com um caderno de orações, em que tinham mais de 100 nomes escritos ali para serem abençoados. Então, de certa maneira, ele vai também confrontar essa materialidade que está disposta na cidade, com uma presença monumental do vidro, ou mesmo de alguns monumentos e estatuetas presentes na cidade. Então, isso se tornou uma ação de questionamento da temporalidade desses espaços. E mais, né, esse questionamento da importância material dos espaços físicos. Então, como conclusão do corpo dispositivo, ele, através da sua ficção, traçava um perfil do que seria esse sujeito pós-humano e a sua relação com o uso desse espaço. Então, hoje, a gente, como ser humano, a gente faz registros fotográficos para memorizar os passos, a gente cria registros midiáticos que podem ser vistos por qualquer pessoa em tempo real, ao redor do mundo. Então, o corpo dispositivo, nesse sentido, ele não é só um alerta pós-moderno da fragmentação desse tempo e espaço que estamos sofrendo, né, desde a pós-modernidade. Ele é, na verdade, uma das consequências que advém dessa velocidade que estamos avançando as fronteiras dos recursos tecnológicos. Então, o nosso corpo está o tempo todo sendo registrado, sendo vigiado, sendo controlado. Então, tem aqui uma frase do Arthur Danto que ele se conecta bastante com um pouco do que a gente vem pensando, que é hoje, né? Somos indefesos diante de imagens que nos dizem o que consumir ou para onde ir e o que apreciar. Logo, nossos desejos seriam gerados por imagens que não são baseadas em um mundo real, pré-existente. Assim como os nossos dados estão sendo capturados, isso é uma criação dos nossos desejos, nosso rosto é escaneado, nossos passos são contados. Então, esse sujeito pós-humano, ele se torna
uma objetificação das virtudes do capitalismo, né? Um produto do mercado de consumo, na verdade. Então, isso vai gerar, na verdade, um conceito de desterritorialização, em que esse corpo, em sua relação com o território, acaba sendo essa cena de acontecimentos mimetizados, né? Causando uma certa homogeneidade fria nessas relações com o entorno. Então, o corpo contemporâneo, ele cada vez mais vai ser absorvido por essas tecnologias que os conectam e que estão sofrendo com essa certa individualização das suas fronteiras, né? Então, as pessoas cada vez mais vão vivendo dentro de alguns poucos serviços populares dominantes, né? E esse romper de fronteiras do próprio direito do corpo em se deslocar com privacidade faz com que o corpo se desloque não mais fisicamente, mas agora informacionalmente, através de um registro de dados, né? E aí a Gisele Bündchen fala também que a gente nos tornamos seres mediados por aparelhos que nos transformam em híbrido de carne e conexão, pois se convergem em instâncias materiais de fluxos de dados. Então, esse seria o sujeito híbrido de carne e conexão, o sujeito pós-humano. Então, a gente começa a tentar entender essa lógica de que existe esse corpo, ele está rodeado de informações que a gente mesmo produz nas redes sociais, quando, na verdade, esse corpo, na verdade, precisa retomar a autonomia dele mesmo, que já foi doada para o mundo do capital. Então, hoje, para a gente consumir o que a gente consome nas redes sociais e na internet como forma de publicidade, a gente está gerando todas as nossas formações e partes de nossos corpos virtuais, que vai ser todos agrupados em informações na dadosfera. Então, como uma possível solução para essa situação, o corpo dispositivo ele se torna um corpo válido, um corpo potente, um corpo que precisa dessa recomposição de sua autonomia. E para finalizar, o autor de Feliz, ele define essa era como um momento transorgânico, essa forma de habitar contemporânea. Então, é o que determina o surgimento de uma materialidade e uma paisagem formativa, né? Não havendo essa separação entre meio e indivíduo. Então, a comunicação em rede, ela modifica a relação entre sujeito e espaço, onde o indivíduo não se desloca fisicamente, mas informacionalmente. Então, a frase dele fica aí para a gente finalizar, que é uma espacialidade mutante, um habitar que não se configura mais nem sedentário, nem nômade, que por meio das redes e comunicação móvel faz do corpo o suporte da informação, um habitar pós-humano, urbano, para um corpo pós-humano. Sim. Obrigada.